né, nessa conversa tão interessante, realmente eu estava ansiosa para poder conversar com você sobre esse tema, Milena, que é o cuidado, né, com a saúde emocional durante a gestação. A gente sabe que a gestação é um período, né, de muita importância e delicadeza na vida de uma mulher. E aí, inúmeras são as emoções que as mulheres, né, que nós experimentamos nesse período. Então, hoje, né, aqui com você, psicóloga, gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais, conversar sobre esse assunto, né, e trazer para as mulheres a importância de se atentar, né, além ali dos cuidados para com a saúde física, né, da mulher e a saúde do bebê, também para a importância do cuidado com a saúde emocional. Então, você que está entrando aqui, né, agora, fique à vontade também para durante, né, ao longo aí da live poder comentar, mandar perguntas e agregar aqui, né, a essa conversa que é tão importante. Sim, Pode se perfeito. apresentar, Milena. Eu que agradeço o convite. Então, me chamo Milena, sou psicóloga obstétrica, né, tenho formação em mestrado também em saúde e desenvolvimento humano. Sou casada com Ramon, mamãe da Melina, de 2 anos e 10 meses. Uhum. E amo todo esse universo da gestação, né? Tudo que se envolve, tudo isso que envolve a psicologia obstétrica, que é esse ao redor da gestação, né? Os Uhum. cuidados lá dos gestantes, durante a gestação, parto, pós-parto, as perdas, os lutos, e todo esse nicho da psicologia perinatal que eu trabalho hoje, que eu atuo, que eu amo tanto, que é tão importante como você trouxe, né, Dani? Tão importante é Isso. conhecer um pouquinho do que é esse período, que eu acho que muitas das mulheres vivenciam também esse momento, e muitas delas não sabem o que é isso, o que estou sentindo, o que está acontecendo comigo, sabe? Muitas Uhum. vezes a parte fisiológica, que é o que a gente mais conhece, que a gente está mais por dentro, que a gente experimenta ali, né? A gente vê Isso. crescer, vê o desenvolvimento, mas o que acontece por dentro, o que acontece com essa mãe, o que acontece com as alterações emocionais que acontecem, enquanto isso pode afetar a gestação ou não, isso é uma parte muito importante também, e faz parte, tanto quanto o pré-natal, o pré-natal ali com o médico, acompanhamento do pré-natal físico, né, Sim. acompanhamento do pré-natal emocional também, para a gente poder entender o quanto que isso pode impactar e trazer alguns desafios para esse período. Sim. E aí, eu gostaria de começar já com uma pergunta, Milena. Quais que são, né, a gente está falando aí sobre o pré-natal psicológico, quais são os benefícios, né, de fazer esse acompanhamento durante a gestação? Toda gestante deve fazer? Fala um pouquinho para nós. Então, Dani, você começou dizendo, né, que a gravidez é um período especial, e realmente a gravidez é um período muito especial, e ele requer muitos preparativos, né? Não só esses preparativos externos, mas principalmente os preparativos internos, né? Dessas mudanças todas Uhum. que acontecem. E eu costumo dizer que normalmente a gente se prepara para tantas coisas, né? A gente se prepara para uma entrevista de emprego, a gente estuda, a gente se prepara para o concurso público, a gente vai fazer uma festa de casamento, a gente se prepara, mas Uhum. muitas vezes o evento mais impactante, mais desafiador, mais intenso, né, das nossas vidas, que é a gestação, muitas vezes a gente não se prepara internamente para isso, né? Que é a Uhum. chegada, o nascimento de um filho, de um bebê. E justamente esse pré-natal psicológico, a atuação com pré-natal psicológico, é para amenizar um pouco desses desconfortos que possam também comprometer justamente esse curso natural do processo reprodutivo, né? Que possam Uhum. afetar de alguma forma. Então, o pré-natal, ele vem para cuidar desses desconfortos. E o nosso trabalho, Dani, ele é muito amplo, né? Como eu falei no início, ele é indicado para todo esse ciclo, não só para a gestação. Então, a gente trabalha com as questões que estão em torno do nascimento, a gente costuma cuidar do planejamento familiar, a gente cuida ali dos casais tentantes, a gente cuida das perdas, a gente cuida dos lutos, a gravidez, fazendo o pré-natal psicológico, e também todo esse pós-parto até os 2 anos de nascimento, que é quando a gente considera que ocorre mais ou menos ali a finalização do puerpério emocional, do puerpério psicológico, né? A gente conhece Uhum. muito mais aquele puerpério fisiológico, Sim. mas o puerpério emocional, o puerpério psicológico, ele vai além daqueles 45 dias, daqueles 3 primeiros meses, que é onde a mulher ela fica também com uma fenda psíquica ali grande, que a gente precisa cuidar desse antes e desse depois, Uhum. dessa mulher que se tornou também, né? Então, o pré-natal psicológico é indicado para qualquer gestação também. Gestação de alto risco, gestação de risco habitual, para tudo isso que é indicado. E você me perguntou dos benefícios disso, né? Eu trouxe as indicações, os benefícios disso. Quais os benefícios que a gestante ela pode ter ele também com o atendimento da psicologia obstétrica. Então, a gente dizer um pouquinho do que acontece ali, pincelar um pouquinho do que acontece ali nos acompanhamentos psicológicos, né? Durante esse acompanhamento pré-natal. Então, a gente cuida de todo mundo. A gente cuida da mãe, a gente cuida do pai e a gente cuida do bebê. Costumo dizer que a gestação ela não é só para a mulher, né? O casal está Uhum. grávido, então o casal precisa ser cuidado.
A mulher, Uhum. muitas vezes, ela procura. Às vezes, o marido até procura para a esposa o atendimento. Às vezes, a mulher, ela vem por conta própria. Às vezes, ela tem uma indicação médica para isso. Mas, de forma geral, o cuidado ela precisa ser feito para o trinômio, pai, mãe e bebê, né? Uhum. E o que é esse pré-natal psicológico? Então, a gente cuida de uma forma psicoterápica nesse atendimento e a gente cuida de uma forma preventiva também. Então, nosso atendimento também é com psicoprofilaxia. Então, a gente Sim. cuida de forma preventiva. A mulher não precisa procurar o pré-natal psicológico quando ela está com alguma patologia instalada, quando ela está com algum transtorno instalado. Né? É muito bacana a gente pensar de forma na saúde física e na saúde emocional de forma preventiva também. A gente não Uhum. deve procurar fazer uma atividade física, cuidar da alimentação quando a gente está com a colesterol alto, glicose alta, precisando de uma indicação médica para isso. A gente pode, de forma preventiva, cuidar dessa saúde emocional da mesma forma. Uhum. Ela é indicada para todo tipo de gestação. Então, a gente trabalha ali todas as questões voltadas para ansiedade, os processos que ela está trazendo de angústia, as descobertas daquele desenvolvimento fetal, do que é o aleitamento materno, do que é passar pelo trabalho de parto, seja ele qual for, né? Uma cesariana, um parto normal, preparar essa mulher para isso, para o parto possível para ela. Uhum. Trabalhar o que significa esse puerpério, o que é o baby blues, quais são as possibilidades que ela pode desenvolver lá na frente, quais são os indicativos que ela tem que ficar de olho ali, a família tem que ficar de olho em caso apareça uma depressão pós-parto. A gente trabalha com o homem também, né, para que ele se sinta parte desse processo, que ele possa experimentar também, ter um espaço para ele ali na terapia, para que ele possa dizer como é que é viver esse momento de ser pai. E não é só a primeira experiência, né? Eu sou pai já pela terceira vez. Tá, mas é uma gestação diferente, é um momento de vida diferente, é um homem diferente. O que isso contribui na vida dele, o que isso está trazendo ali de anseio, de angústia, de todos os medos que aparecem também nessa gestação. Uhum. Então, não é só trabalhar a mulher, é trabalhar esse casal e também trabalhar a rede de apoio. Né? Quem é a sua rede de apoio? Ah, minha rede de apoio é uma amiga que vai estar por perto. Minha rede de apoio é uma tia que vai me ajudar. Minha rede de apoio são os meus pais que vão estar por perto. Então, trazer essa rede de apoio também para uma sessão, conversar com essa rede de apoio, mostrar a necessidade deles, muitas vezes são os avós, né? Então, mostrar para eles a necessidade desses avós serem pais, desses pais novos que estão chegando. Né? Cuidar dos filhos deles. O bebê ele tem para quem ser cuidado. O Sim. bebê vai ser cuidado pela mãe e pelo pai. Quem cuida desses pais que nasceram também com esse bebê? Né? Porque é um Uhum. momento de muita alegria, às vezes, para essa família, mas é um momento de muita fragilidade também. Então, esses pais, Muitas mudanças, né? muito. Esses pais Uhum. novos precisam de cuidado, né, Dani? Como que é bom Sim. você sentir o gostinho da comida ali da mãe, o carinho, alguém te ajudar quando você precisar ali, pegar aquele bebê, segurar, mas quando você precisar, né? Então, respeitar Uhum. muito essa família também e o desejo deles de estarem por dentro do cuidado com o bebê e de ajudar nessas demandas que chegam ao redor também, que não só desses cuidados propriamente dito com o bebê, mas as demandas que chegam todas ao redor desse nascimento. Sim. E aí, pensando nesses benefícios, pensando no trabalho da psicologia obstétrica, a gente pensa também na redução. O que a gente reduz com isso? Né? Esse atendimento é voltado para a gestação, é voltado para a fragilidade e para todos os momentos ali emocionais que acontecem naquele processo. A gente Uhum. cuida de toda a família, mas o que a gente consegue reduzir com isso também? Antes da gente falar. E eu sempre costumo dizer, Dan, que a gente tem dois processos que caminham juntos, né? O estresse e a ansiedade. É um parzinho, ele anda os dois juntinhos. Uma reação mais fisiológica daquele corpo e o outro uma reação mais emocional, mas os dois vão caminhar sempre juntos. Uhum. Então, quando o estresse, muitas vezes vivenciado, principalmente na gestação, né, que é o momento que a gente está trazendo aqui hoje, ele é um momento pontual de estresse, o organismo ele faz ali um equilíbrio e tá tudo bem, né? Segue a vida. Ah, é o momento mais estressante. Sei, para mim o estressante foi, o marido hoje deixou a toalha jogada assim da cama, né? Me trouxe estresse. Um momento pontual e o organismo consegue fazer uma homeostase ali e um equilíbrio voltar ao normal. Mas a gente fala também de um evento estressor em alta frequência e alta intensidade. Aquele evento que traz estresse para você todos os dias, a todo momento. E não é só o Uhum. evento, é como a pessoa, como no caso a gestante, ela vai interpretar aquela situação, né? Sim. Então, aquilo por muito tempo acaba se cronificando. E isso se cronificando pode trazer malefícios para o organismo daquela mulher, consequentemente para o organismo desse bebê. E sobre isso mesmo que eu iria te perguntar. Comentando um pouquinho do que você
falou, antes de fazer a próxima pergunta, é essa questão, né, da importância desse acompanhamento também como uma profilaxia, né, de prevenir, às vezes, situações mais difíceis, né, mais adversas no futuro. Infelizmente, às vezes a gente encara, né, a questão da nossa saúde emocional como uma coisa qualquer, né, que a gente vai lidando, às vezes empurrando com a barriga. A gente não tem, né, às vezes não costumamos ter muita atenção, né, às vezes às questões emocionais, quanto, né, a mesma atenção que às vezes a gente dá para sintomas do nosso corpo físico. Então, trazer, né, essa importância para as mulheres, que é importante a gente ter esse cuidado com a nossa emocional, assim como nós temos com o nosso corpo físico, porque a gente não precisa procurar só quando surgir um problema grande, né? Porque às vezes é o que acontece, muitas mulheres às vezes vão procurar, né, esse acompanhamento quando algo grande já está instalado. E aí, às vezes, aquelas, às vezes, né, que estão levando a gestação de forma, né, aparentemente tranquila, não consegue perceber a importância desse cuidado. E aí, mais especificamente, né, eu como doula, trabalhando com mulheres gestantes, né, e aí acompanhando, né, a experiência do parto, eu vejo o tanto que o emocional é importante, né, um emocional bem trabalhado, é importante para a experiência do parto e é importante para o maternar. E às vezes, né, questões que a gente traz, né, da nossa vida, da infância, ou então experiências que às vezes a gente considera, né, como tratadas ou até esquecidas, podem vir à tona durante a gestação, podem vir à tona no parto e podem vir à tona também no maternar. Então, assim, estar atenta, né, à importância desse cuidado e tratando essas questões ao longo da gestação pode favorecer, com certeza, um parto, né, um trabalho de parto, seja ele, né, por via vaginal, seja ele por cesárea, de forma mais tranquila, um puerpério também, né, de uma forma mais tranquila, assim como o maternar de forma mais tranquila. Então, esse cuidado, esse acompanhamento, assim, eu realmente acho muitíssimo importante. E bom seria, né, se fosse ofertado para todas as mulheres até de forma gratuita, assim como o pré-natal é feito. Mas como não é muito importante as mulheres conhecer essa importância e buscar, né, formas de ter esse acompanhamento, de se cuidar emocionalmente, né, assim como a gente ao longo da gestação faz um pré-natal, que está trazendo ali um cuidado, né, para a fisiologia, para o corpo daquela mulher, para aquele bebê, a gente ter essa atenção para o cuidado emocional também, porque ele muitas vezes, né, pode favorecer ali, como você disse, né, o bom andamento da fisiologia do processo de gestação também. E aí, sobre a segunda pergunta, né, que seria qual que é a influência das emoções na mãe no desenvolvimento do bebê? A gente estava falando aí, né, um pouquinho do estresse, da ansiedade, o que isso pode, né, impactar no desenvolvimento dessa criança que está sendo formada? Isso, muito bom pensar nisso, Dani. A gente pensa de uma forma muito geral que esse período, né, perinatal, ele é um período já, que é em torno do nascimento, né, ele já é considerado um período potencial de risco para alterações emocionais significativas. Então, a gente pensa que no período, na fase de vida da mulher, a gente já passa por 3 períodos que são períodos significativos, né? Então, a gente pensa lá, a primeira menstruação é o primeiro período significativo para a mulher, ela se torna, passa de menina para mulher, né? A primeira menstruação é um período bem significativo para ela. Um outro período também, a gente pode falar que é o período da gestação, o período perinatal, de gestação e pós-parto, que é o período de maior frequência dessas alterações em relação a todo o ciclo de vida da mulher. E a gente tem um terceiro período, que é o período de menopausa, né? Muitas vezes finalização desse período fértil da mulher, muitas vezes a saída da mulher do trabalho, muitas vezes a saída dos filhos de casa. Então, são 3 períodos que a gente tem que ficar atento, que são períodos de maior frequência de alterações. Mas de todos eles, o período perinatal é o maior, né? Que envolve todas essas alterações fisiológicas e emocionais. E aí, a maneira como o casal, né, normalmente vai enfrentar essas alterações que podem levar ou não a consequências disso, né? A fatores mais estressores, que podem contribuir ali para a saúde agora na gestação, não só da mulher, mas também na saúde do bebê. Então, como eu falei, essa frequência e a intensidade do estresse, como ele chega para nós, ele pode auxiliar em alguns desencadeamentos, né, adoecimentos e algumas patologias também. E aí a gente vê questões envolvidas tanto na mulher quanto no bebê, né? E aí os estudos mostram muitas alterações que a ansiedade e a depressão, quando mantidas ali no puerpério, né, mantidas ali no pós-parto, elas não sendo tratadas, na gestação elas acabam se cronificando. Então, no pós-parto, a gente sente muito quando a mulher não cuida dessas emoções ainda na gestação, porque ela se torna mais cronificada, se torna ainda mais difícil de ser cuidado disso depois.
Então, quanto que é importante esse acompanhamento na própria gestação para a gente conseguir diluir um pouco isso acabar não se cronificando também lá na frente, né? E o que a gente pode perceber dessas alterações, sabe, Dani? Na influência tanto da saúde da mãe quanto na saúde do bebê. Então, a gente pode encontrar muitas, né? Essas alterações na mãe, a gente pode ver ali durante a gestação, durante o pós-parto, a gente pode ver um agravamento um pouco desses sintomas também, por essa questão mais hormonal, mas a gente pode pensar lá na frente um menor tempo de aleitamento materno, né, com as alterações emocionais mais exacerbadas. A gente pode ver uma dificuldade na relação mãe-bebê. Então, a gente pode ver uma probabilidade de alterações ali no pós-parto mais intensas. Né? A gente pode observar isso tudo na né, mais mulher. difícil de ser. Isso. Um vínculo mais difícil de ser mantido, né, na mais relação. difícil de estabelecer ele, né? Isso. E no bebê também, a gente pode identificar muitos índices ali, né? Nascimento prematuro, a gente pode identificar também por questões de alterações emocionais significativas, nascimento baixo peso. A gente tem estudos que mostram cardiopatias ali, devidas também por altos níveis de estresse, né? Altos níveis de ansiedade, uma depressão, que a depressão ela não chega, a depressão pós-parto, ela não chega ali no pós-parto, ela já é advinda de uma gestação que não foi identificada nem tratada. Então, ela é mantida ali no pós-parto e ela é nomeada como uma depressão pós-parto, mas ela não é ocasionada diretamente ali no pós-parto, né? Então, a gente vai ver lá nascimento prematuro, nascimento baixo peso, cardiopatias, a gente vai ver uma diabetes gestacional, a gente vê uma hipertensão, e a gente pode até, Dani, pensar em predisposição para transtornos mentais, transtornos comportamentais, transtornos psicológicos do bebê, do adulto, atrelado à infância e à fase ainda intrauterina. Olha que interessante isso, né? Então, enquanto que cuidar da saúde da mulher, a gente está falando de um adulto formado também. A gente está falando em predisposições intrauterinas que podem influenciar ali em transtornos comportamentais e psicológicos na vida adulta. Então, durante a gestação, né, como qualquer outra fase da nossa vida, é muito importante a gente conseguir cuidar de todas essas emoções. Tem instrumentos, né, a gente chama na psicologia obstétrica de coping, que é formas de enfrentamento positivo, para a gente lidar com as situações que podem trazer então, desafios ali para o desenvolvimento, para a relação mãe-bebê e até para um futuro adulto desse bebê, né, dessa criança. Então é isso, o objetivo mesmo é desenvolver essas estratégias de enfrentamento positivo, para minimizar esses sintomas. E o quanto, né, que esse cuidado é importante, né, para a mulher e para a família e para esse bebê que está sendo formado. A gente está aí numa sequência de lives, né, de pais intencionais, e é muito intencional, né, a gente ter esse cuidado com as nossas emoções. Eu costumo falar, né, eu já falei aqui, e vou repetir, né? Já falei em outras lives, vou repetir. Eu costumo falar que para gestantes, né, que eu acompanho, que é importante, né, a gente analisar mesmo as nossas emoções ao longo da nossa gestação e avaliar. Será que aquilo que eu estou vivendo, né, emocionalmente durante a gestação, eu carrego comigo sentimentos, né, da sua maior frequência, só de tristeza, só de angústia, né, situações só estressantes? E se isso é a resposta, né? Se é o que realmente tem acontecido da gestação, é muito importante, né? Cuidar mesmo dessas emoções, porque isso vai trazer alguma influência, né? Para a vida dessa mulher, principalmente no puerpério, né? E ali no cuidado com o filho, mas também traz influência, né? Na vida dessa criança que está sendo formada, igual você trouxe aqui, né? As consequências. Costumo falar, a gente infelizmente não vive numa bolha, então, assim, ao longo da nossa experiência de vida, né? Às vezes a gente vive, né, momentos que são desafiadores, que podem trazer tristeza, que podem trazer angústia. Mas se isso é frequente, né? Se essa vivência angustiante é o que é realidade ao longo da maior período de gestação, então, assim, é um sinal claro de que tem alguma coisa errada, né? Precisa mesmo, né, ser acompanhado e precisa, né, de um cuidado ali, né, ao longo da gestação. Então, assim, eu achei muito bacana mesmo tudo que você comentou aqui, né, com relação à influência mesmo, né, dessa questão emocional e as consequências, né, às vezes da gente negligenciar esse cuidado, né, com as nossas emoções. E aí, eu gostaria de seguir, né, com mais uma pergunta, falando um pouquinho mais, né, quais são o que de dificuldade emocional, né, que a mulher vive ali, o que isso pode influenciar, interferir no maternar. Então, como, né, todas essas questões emocionais da gestação pode interferir ali no cuidado, né, a gente já falou aí, da questão do vínculo que essa mulher vai ter com o filho, do cuidado, né, e da forma como ela vai se ver como mãe.
Então, as questões emocionais, Dani, interferem tudo na nossa vida, né? Eu acho que na gestação a gente não pode pensar de forma diferente, né? Tudo que a gente sente, ele interfere Uhum, muito na nossa forma de, no nosso fisiológico, no nosso humor, no nosso comportamento, e não seria diferente numa gestação. Então, pode sim, né? E se não identificadas, se a gente não cuidar, essas alterações emocionais, elas podem se prolongar também, né? Além da gestação, pode se prolongar ali no puerpério, pode prejudicar a relação mãe-bebê, e a gente pode até pensar em trazer atrasos no próprio desenvolvimento infantil, né? A gestação, ali, o cérebro do bebê, enquanto ali durante a gestação, ou nos primeiros 1000 dias de vida que a gente costuma falar, está sempre em constante desenvolvimento ali, vida, incluindo ali a gestação. A gente sabe que é quando acontece o maior número de transformações ali dentro daquele corpinho, né? Daquele cérebro, daquela formação daquele ser humano tão pequenininho ainda. E a gente para pensar que se uma mãe ela não está saudável, ela não consegue estimular aquele bebê. Então ela não consegue maternar esse bebê, né? E se ele uhum, não tiver, se esse bebê não tiver outras pessoas que possam fazer esse papel de investir nele, ele pode sim ter um grande fator de risco para o atraso no desenvolvimento, né? Porque é uma mãe que não uhum, consegue ali, ela tá mal, ela não consegue propiciar ali um ambiente saudável emocionalmente, nem para ela, muito menos para o bebê. Ela não tem forças para isso. Então, ela tá é, muito mal e ela não consegue fazer isso. Agora, se essa mãe passou bem essa gestação, se essa mãe foi cuidada, né, ela entendeu de onde vem, para onde vai esses sentimentos, se o ambiente para esse bebê é um ambiente diferente, né, um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais amoroso, um ambiente mais estimulante para ele também, isso faz com que a criança também uhum, tenha, pelo contrário, fatores mais protetores também para um bom desenvolvimento, né? É aquilo, Dani, que a gente fala das sim, máscaras de oxigênio, sabe? Quando as máscaras lá no avião, elas caem, primeiro você vai colocar em quem? De cada é colocar primeiro em você, para depois você conseguir ajudar o outro. E na gestação não é diferente, né? Para que essa mulher ela possa ter um bom desenvolvimento também gestacional, puerperal, ela também precisa cuidar dela, para que isso também não tenha ali na frente desencadear também processos mais difíceis para esse bebê, para esse ser humano lidar com isso. Então, o bebê, ele nasce já com essa necessidade, essa necessidade mesmo de cuidado, né? E não ter essa boa vinculação, uhum, não conseguir desenvolver essa boa vinculação ou um apego seguro, vai trazer ali futuramente a possibilidade de muitas questões, né? Transtorno de ansiedade uhum, crônica, uma depressão mais crônica, até mesmo um transtorno de personalidade, por essa mãe às vezes não conseguir desenvolver aquilo que o bebê ele precisa, né? O bebê ele nasce totalmente sim, necessitado desse cuidado. E se ele não tem um terceiro que possa fazer isso por ele, ele pode ali num futuro breve desenvolver algumas questões atreladas essa gestação e esse início de vida. Então, a importância também sim. desse acompanhamento, tanto no pré quanto no pós ali, é para que a gente possa ajudar também essa família a desenvolver esses laços, né? Como eles são construídos de forma mais sadia também para a mãe, para o pai, para essa relação de casal e, consequentemente, importante também para o desenvolvimento desse bebê. Então, sim, é muito impactante, sim, e traz consequências, né? Tudo na nossa vida traz consequências para isso. Por isso que é importante a gente saber disso, muito importante a gente ter essa informação do quanto que não é simplesmente uma emoção que eu estou sentindo, né? O quanto que essa emoção ela traz ali consequências na vida fisiológica daquela mulher, o desenvolvimento também impacta no desenvolvimento desse bebê. É, verdade. É realmente muito importante. Eu trago um pouco exemplo, sabe, da minha própria experiência, né, como mãe. É, durante o puerpério e também do meu maternar, quantas vezes eu retorno a experiências que eu vivi ao longo da minha infância, e aí, né, essas experiências eu tenho, assim, a alegria de dizer que são, na maioria, assim, são coisas boas. Então eu reflito, sabe, essa alegria, essa experiência, coisas boas que eu vivi ao longo ali da minha infância também com o meu filho, no puerpério principalmente, né? O tanto que a alegria ali ao longo da gestação, o quanto que a experiência do parto, lembrança, né, de momentos do parto e o que eu consegui superar os desafios, e aí que isso me trazia força e me fazia lembrar também que no puerpério, né, os desafios que estavam ali também eu conseguiria superar. Então, assim, a gente está constantemente, né, trazendo à memória situações que vivemos e isso reflete na nossa forma de agir. Então, quando a gente está, né, saudável emocionalmente, né, e consegue lidar, né, seja com as coisas boas que a gente viveu, seja com a experiência ruim, mas consegue, né, ressignificar e trazer boas leituras para o presente, né, boas influências para o presente, isso é muito importante. E a nossa última pergunta, Milena, seria a situação, né, que eu acho que, assim, muitas mulheres, né, às vezes podem passar, e isso pode ser um fator, né, de bastante estresse e ansiedade aí
ao longo da gestação, que é quando se deparam, né, com um positivo não esperado, né, uma gestação não planejada. Eu acho que esse início, né, é regado, né, de muitas dúvidas, medo, estresse, pode ser desafiador para muitas mulheres. Então, eu gostaria de saber quais conselhos você daria, né, para as mulheres que talvez estão passando por isso, né, vivendo ali uma gestação, não estava nos planos, e aí precisando, né, ressignificar, talvez traçar novos planos e trabalhar aí, né, com a ansiedade, né, com o estresse de todo momento que a gestação já traz, né? O que você aconselha para essas mulheres? Quais são suas palavras para essas mulheres hoje? Dani, eu acho que às vezes a gente sente muita culpa nesse momento, né? A maternidade é toda regada com esse sentimento que a gente precisa estar 100% feliz. Eu acho que a vida, a gente nem precisa trazer primeiro a maternidade. A gente é sempre ensinado que a gente tem que estar sempre muito bem, sempre estar muito feliz, sempre muito alegre. Eu costumo dizer que todas as emoções, elas são importantes para serem vividas. A gente tem que entender de onde elas vêm, né? E não é nada de errado a gente muitas vezes não estar feliz durante uma gestação. É muito inevitável a gente sentir esses sentimentos um pouco opostos durante o período, né? Uma mulher que nem sempre está plenamente feliz, como se espera que ela esteja nesse momento. E aí isso pode vir gerar um sentimento de culpa dessa mulher muito grande, porque ela se sente fora da caixa, né? Que momento é esse que todo mundo está muito feliz e que eu não estou me sentindo tão bem assim, porque essa gravidez não foi planejada. Eu gostaria que viesse ano que vem, ela veio agora. Eu esperava, que a gente tem muito isso, né? O humano tem muito isso de planejar milimetricamente as coisas, né? Eu vou ficar grávida no mês que vem. E aí vem esse, pronto, eu não estava pronta para isso, né? Então, pensar nessa culpa que às vezes a mulher sente e trazer até um sentimento de adoecimento por se sentir assim, por me sentindo sozinha. Por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que eu não recebi tão bem esse bebê? Por que eu não esperava? O que isso está trazendo para mim? Acho que isso tudo é uma reflexão muito boa da gente fazer. Esses dias eu estava vendo um podcast, me lembrei aqui, que algumas mulheres davam relatos diferentes, né? Umas diziam assim que maternariam mais 10 vezes, mas que a gestação para elas foi péssima. Foi horrível passar pelo momento de gestação. Se sentiram mal, né? Não se sentiam bonitas ali. Tinham todo aquele desconforto do início, durante todo o período da gestação. E em contrapartida tinham outras, né, que diziam assim, que a gestação foi o período mais mágico, né, mais incrível. Que elas se sentiam lindas, se sentiam potentes, que viveriam o período da gestação mais inúmeras vezes, mas que não queriam maternar. Que maternar era muito difícil, que criar era muito difícil, que a gestação era muito difícil. Então, assim, enfim, cada um vai ter um processo muito particular de tudo isso, né? E a gente vê lá, os estudos indicam que 50% das mulheres hoje brasileiras, principalmente engravidas, elas não planejaram a gestação. Então não é uma coisa de uma agulha no palheiro, sabe? Muitas mulheres, metade da população, não planejou aquela gestação, não queria que aquilo acontecesse às vezes naquele momento, né? E até mesmo aquelas que desejam muito serem mães. O sonho da minha vida é viver a maternidade, eu estou aguardando por isso. Às vezes, quando passam por isso, passam daquele imaginário, do desejo, para a realidade de estarem grávidas mesmo, se vê estranhas, se vê confusas, né? Porque é uma mudança muito grandiosa, uma mudança fisiológica, uma mudança psicológica, uma mudança ali, muitas vezes profissional, às vezes uma mudança social, é uma mudança no casal, na família. Então é muito preciso assim, a gente olhar para a história individual de cada mulher, sabe? O histórico de relacionamento delas, o histórico contexto que aquele bebê chegou, a representação para ele agora naquele presente, que às vezes a mulher sonhava com aquilo, mas sonhava algum tempo atrás. E o que esse bebê representa para ela nesse momento, né? Então é isso, a gente validar, a gente nomear, ajudar, entender um pouco desses sentimentos que às vezes estão confusos só, que às vezes estão difíceis para ela, né? Que ela tem um espaço para falar dessa importância, né? Principalmente, eu gosto muito de indicar que as mulheres falam com o bebê o que ela está sentindo. A gente não precisa dizer só quando filho, hoje a mamãe está muito feliz, hoje o sol está brilhante, hoje a gente vai passear, a gente vai dar um passeio na praia. Não, dizer também sobre os sentimentos que estão difíceis para ela. Olha, a mamãe não consegue conversar com você agora, ainda está difícil para a mamãe, mas existem 9 meses, né, Dani? Os 9 meses não é só para o bebê se desenvolver e para ele estar bem. É preparo para a família, é preparo para essa mulher, é preparo para esse casal, é tempo também de tudo isso acontecer. E a gente poder cuidar disso para que ela possa receber bem esse bebê que vai chegar, independente de qual for a circunstância, né? Então é isso, a gravidez ela traz muitas mudanças e a gente precisa entender que essa mudança faz parte do processo, né? A falta de planejamento na gravidez pode levar, sim, a sintomas difíceis para a mulher lidar, interferir naquilo que a gente falou lá na frente, né? Do vinculação do bebê com a mãe, interferir às vezes na decisão de amamentar esse bebê, aumentar assim a chance de desenvolver uma depressão pós-parto? Pode.
E a gente precisa cuidar de tudo isso. De todos esses sentimentos, entender qual é o lugar desse bebê, qual é o lugar dessa mulher também que está ali como mãe desse bebê, né? E até mesmo uma gravidez não planejada pode se tornar um momento de culpa para o casal, de culpa para a mulher que está grávida. Então a gente tem que ter cuidado muito especializado para isso, né? Para esse período, acolher, ouvir, né? Ajudar esse casal. Pode falar. Então é novamente aí reiterando, né, a importância que esse acompanhamento pode ajudar, né, essa mulher e essa família, né, a digerir mesmo essa informação, né, a entrar mesmo nesse processo que vai trazer mudanças, né, muitas mudanças. E das mulheres, né, de serem gentis consigo mesma, né, porque como você falou, e do sentimento de culpa, quando a gente entende a importância, né, da gente se acolher, porque muitas vezes nós mulheres estamos muito acostumadas a acolher o outro e às vezes somos carrasca conosco mesmo, né, conosco, com os nossos sentimentos, então essa importância, né, de nos acolher, de procurar ajuda, de conversar, né, às vezes também de trocar experiência com outras mulheres, essa troca de experiência ajuda também, né, a gente a entender aquilo que a gente está vivendo e para seguir, né, em frente, né, a partir, né, dessa grande mudança que é a chegada de um filho, mas seguir bem, né, da melhor forma possível, ressignificando ali, né, traçando novos planos, traçando novas estratégias, e esse acompanhamento pode ajudar muito, né, em todo esse processo. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Milena? Você pode falar um pouquinho, né, sobre a forma de atendimento que você presta, as mulheres, né, que estão aqui nos assistindo, quiser entrar em contato com você depois, se você faz acompanhamento, é só presencial, se é online, como que essas mulheres podem entrar em contato com você? Perfeito. Tem um número, acho que no meu Instagram tem um número também, mas se precisar também pode entrar em contato comigo ali mandar alguma mensagem. Eu acho que tem um número lá sim. Eu atendo de forma online, de forma presencial. Então, o acompanhamento costuma ser desde lá das tentativas. Às vezes, se isso acontecer durante a gestação, a gente recebe a mulher na gestação, no início, no final, se seja de alto risco, de baixo risco habitual. Se seja ali uma questão que chega no pós-parto, se seja ali no momento, às vezes, de uma dificuldade vivenciada na própria gestação, qualquer momento que você achar necessário, pode procurar ajuda. Né? E esse atendimento vai durante, se for na gestação, vai durante todo o período gestacional, até principalmente o terceiro mês de pós-parto, que é quando a gente nomeia isso como a esterogestação, né? O período ali que o bebê está entendendo que ele saiu da barriga da mãe, e a mãe, fisiologicamente e emocionalmente, também está entendendo que esse bebê não é parte mais dela, que é um ser humano agora separado dela, né? Então, esse período é o período mais intenso ali do pós-parto. A gente acompanha até esse período, e se tiver tudo bem, se a mulher tiver conseguido seguir sozinha, ela dá caminhamento à vida dos dois ali, ou a gente pode acompanhar isso até o segundo ano de pós-parto também, que é quando, de fato, se essa amamentação for mais prolongada, essa vinculação estiver muito ainda estreitada ali, principalmente através da amamentação a livre demanda, a mulher pode vivenciar esse período de pós-parto até o segundo ano de vida, e a gente pode fazer esse acompanhamento até esse período também. Então é isso, eu gosto muito de uma frase que eu acho que eu gostaria de deixar aqui, Dani, que é que todas as mulheres, né, precisam acreditar também na força e na capacidade de todas as pessoas, mas trazendo especificamente para as mulheres aqui hoje, que a gente precisa acreditar também na força e na capacidade que a gente tem de dar novos sentidos para a vida, né? Em tudo que acontece. Todos os momentos difíceis, a gente pode acreditar na capacidade e na força que a gente tem de dar sentido para tudo. E a gente pode ver a maternidade também como uma ótima oportunidade para a gente poder viver isso. A gente dá novos sentidos, a gente dá ter capacidade de dar novos sentidos para tudo isso que a gente veio vivenciando, né? E de crescer, a gente sempre tem oportunidade, né? Desenvolver. Que linda essa frase, Milena. Eu que agradeço muito, né, a sua participação. Agradeço por ter aceitado o convite. Foi muito rico, né, tudo que você trouxe aqui para nós. E eu espero, né, que quem assistiu ou quem vai assistir possa, né, absorver mesmo essas informações que são tão importantes. E ajude, né, a divulgar, né, passe para outras mulheres também. E para quem participou, muito obrigado pela presença. Essa live vai ficar salva, vai estar salva no feed e vai estar salva também no meu canal do YouTube. Depois eu vou estar compartilhando o link aqui para vocês. E é isso, né? Muito obrigada mesmo a você, Milena, e muito obrigada a todos que participaram e vão assistir. Um beijo, obrigada, viu, Dani? Beijo, até. Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada.